E aí, pessoal, firmes e fortes? Se está firme, está forte. A pegada é essa, né? Hoje, no Dando a Letra, nós vamos estar aqui falando sobre algumas características de liderança, né? Falando algumas, não vou falar todas as características, né? E vamos estar falando sobre um grande líder, que é referência para todos nós, né, principalmente para aqueles que são cristãos, né, foi o rei Davi. É um grande líder, que Deus usou ele ali tremendamente, né? E uma das características de Davi, ele tinha temor e tremor a Deus, né? Então, já é um grande diferencial. Só que é o seguinte, para eu poder falar de Davi, eu tenho que falar um pouquinho de Saul, né, que foi um rei antes de Davi. Então, Saul é o seguinte, Saul tinha as características para ser rei, e Deus pediu para o profeta Samuel ir ungir a Saul. O profeta foi lá, ungiu Saul, só que é o seguinte, subiu para a cabeça, né, de Saul esse esquema de ser rei, que é o cara, que é o grande, que é o todo-poderoso, né? Aí Saul, ele começou a desobedecer as ordens que Deus tinha falado para ele, né? Desobedeceu também ao profeta Samuel. O profeta Samuel pediu para ele esperar num determinado lugar aí, numa quebrada. Aí ele ficou esperando Samuel lá durante 7 dias, viu que Samuel não aparecia. Ele falou: que nada, meu, vou fazer meus corres, não vou esperar por ninguém, né? Aí beleza. Aí Samuel encontrou com ele, aí discutiu: por que você fez isso? Não era para você. Não, porque você não falou que vinha e não vinha, né? Aí ele estava querendo tirar o dele da reta e colocar o de Samuel, né? Aí beleza. Aí chega lá em 1 Samuel, no 1 Samuel 15, versículo 10, está escrito: o Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Cara, imagina a cabeça de Deus quando ele fala: eu estou arrependido. Poxa, nós aqui carnais, falhos, meu, quando a gente se arrepende de ter feito uma besteira, meu, a gente fica mal demais, a gente quer ficar sozinho, não quer conversar com ninguém, porque ainda mais o tamanho da besteira que a gente fez, né? Então, quanto maior, mais só a gente quer ficar mais de canto e não quer trocar ideia com ninguém. Imagina Deus falando isso para Samuel: eu me arrependi de ter feito o cara rei. Aí, né, estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Então, Saul era tudo aquilo que um líder não pode ser. E Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Quer dizer, meu, o cara já tinha feito um monte de besteira, né, cara? Aí Samuel ainda tá lá: ô pai, quebra essa mais uma vez, não sei o que, né? Aí Deus falou o seguinte para ele. 1 Samuel 16, a partir do verso 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero que ele seja mais rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vai até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos para ser rei. Então, já era, perdeu, né? Saul já era. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. Cara, meu, Deus manda o cara fazer uma parada e o cara
fala que está com medo de Saul. Quer dizer, o temor dele está em Deus ou em Saul? Mas, cara, Deus é Deus, né, meu? Ele ali já armou uma estratégia para Samuel. O Senhor Deus respondeu, olha a estratégia. Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Olha só, hein? Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Antes de mais nada, pessoal, eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Porque o que Jessé fez? Jessé pegou 7 filhos dele, né? E colocou todo mundo no esquema, os mais fortão, e vai descendo a escadinha, né? Porque lá em 1 Samuel 17, 12 a 15, no 15, olha lá, 17, 15. Cadê? É 17, isso, 17 do 12 ao 15. Ah, é no 13, desculpa, irmão, desculpa a ramelada. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Então, os três filhos de Jessé já estavam com o rei Saul, ajudando ele na guerra, era soldado dele, né? Então Jessé pegou os caras e colocou lá, porque ele falou, não, com certeza, a hora que o profeta chegar lá, ele vai escolher um desses 3 primeiros, que já são os caras acostumados com guerra, o porte físico parrudão e pá, então vai ser esses caras, né? Só que não, vamos voltar para lá. Mas o Senhor disse, versículo 7, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Olha que pegada legal. Então, um dos costumes que a gente tem, mau hábito que a gente tem de julgar as pessoas pela aparência, pela cor da pele, pela naturalidade, entendeu? Então, presta atenção, não julgue as pessoas pela sua aparência, e sim pela sua capacidade, né? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Quando eu falo julgar pela capacidade, não é você que faz parte da empresa, você que vai fazer ali um recrutamento de pessoas, não olha pela aparência, né? Olha pela capacidade, o currículo da pessoa, entendeu a pegada? Né? E muita gente fala, que Deus não é açougueiro, que cuida de coração. Mas uma coisa eu te falo, açougueiro ele cuida de todo tipo de carne. Quem cuida de coração é cardiologista. Então eu colocaria Deus como um cardiologista que está cuidando de mim e de você neste momento, tá? Não açougueiro. Então vamos lá. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu esse. Imagina a decepção de Jessé, né, meu? Colocou os caras tudo parrudão lá e Samuel falou, não, 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 não. E assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Aí veio X a questão e perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. E o que acontece? Naquela época, a coisa mais comum
era o quê? Os filhos mais novos, eles eram colocados para cuidar de ovelhas, né? Então as famílias mais pobres, elas usavam os filhos mais novos justamente para cuidar das ovelhas. E tipo assim, meu, era como se fosse uma pessoa esquecida. Ah, não, eu pego as ovelhas e vaza, cara. Né? Então por isso que Samuel, ou Jessé, não trouxe os 8 filhos. Ele trouxe 7, deixou Davi cuidando das ovelhas, né? Porque era a função do filho mais novo entre as famílias pobres de cuidar das ovelhas. Porque quais eram as necessidades das ovelhas? Primeiro, tinha que ter pasto suficiente, águas calmas, direção para evitar os perigos, né? Tinha que estar direcionando lá e encontrar segurança para essas ovelhas. E outra, tinha que fazer o que é parte do rebanho. E uma coisa interessante é o seguinte, à noite as ovelhas eram levadas para o aprisco, tipo de um curral, né? Para ficarem protegidas de ladrões e dos animais. Além disso, uma das tarefas do pastor era o que? Nomear as ovelhas, justamente para ter uma relação entre pastor e ovelha. Aí eu falo, pergunto a ti, você conhece todos os que estão ao seu redor, na sua organização? Você conhece todos os funcionários, todos os colaboradores, os cooperadores, os parceiros? Você conhece o nome de cada um? Não. Está na hora de conhecer, hein? E outra coisa, estar no campo com as ovelhas serviu como escola de Deus para Davi. Por quê? Porque o seu caráter ele ia ser forjado e preparado para que ele seria entregue, né? Então Deus já estava preparando Davi, porque o que acontece? Davi, ele levava as ovelhas nas montanhas, no deserto, nos vales, entendeu? Ele passava tudo quanto era quebrada, Davi manjava, entendeu? Aí vamos voltar lá. Aí ele perguntou se não tem mais nenhum filho. Tenho, mas está lá fora, lá no campo, né? Aí Jessé mandou buscá-lo. E era um belo rapaz, saudável, desculpa, e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, este é o cara, é ele mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. Cara, eu fico imaginando, cara, a cara de Jessé e dos irmãos quando Samuel estava ungindo Davi. Tipo, meu, o mais novo, aquele pirralho, né? E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. E o interessante é o seguinte: Davi já estava ungido. E lá no capítulo 17, versículo 15, Davi já estava ungido, ó. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Mesmo ele ungido, você entendeu? Ele era o que? Ele era um pastor presente. Ele voltava para ir cuidar das ovelhas de Jessé. Olha só as características de um líder. Um dos empregados, isso aqui é no 16, versículo 18. Um dos empregados respondeu: Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico, ele também é valente, as características, hein? Bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o mais importante, o Senhor está com ele, assim como está comigo e com você. Amém? Então, quer ser um bom líder? Quais são as suas características? Você fala bem? Você é um bom soldado? Está ligado em tudo, antenado em tudo? Tem uma boa aparência? Não esqueça que a sua aparência é o cartão de visita da sua empresa. Antes de conhecer a sua empresa, as pessoas vão conhecer a você. Como é que está seu visual? Como é que está a carcaça? Está dando um trato? Está dando uma polida na carcaça? Então tá bom. Vamos lá. 16, do 19 ao 23, olha só.
Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul e Davi levou de presente. Olha só a média. Davi, esperto, já fez uma média. Falou que nada, eu vou chegar lá chegando, né? Fazendo a diferença. Faça sempre a diferença. Não importa de que jeito, mas faça a diferença. Lógico, pro lado bom. Aí Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito, um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e escolheu para carregar suas armas. Mano, olha já onde que Davi estava, mano. Mano, Davi estava do lado do rei, carregando a arma do cara. Então, quer dizer, pensa, né? Aqui eu tiro ele como que um ótimo influenciador. Uma das características na liderança é influenciador. Você é um ótimo influenciador. Davi chegou no ponto de influenciar Saul a deixá-lo carregar suas armas, né, cara? Minha arma, a arma que eu ganho vitórias, guerras, lutas. Davi tá carregando a arma de Saul. Olha a média, né? E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez, né, que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau de Saul saía, né? E ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Olha só, além disso, o cara, Davi era o que? Era um levita, né? Ele ia lá, tocava a harpa lá e expulsava o espírito ruim. Primeira Samuel 17, 10 e 11. Aí o que acontece? Aí Golias foi lá desafiar todo mundo, né? O gigante Golias foi lá e desafiou todo mundo, falou: não, vamos ver o que vai rolar. Aí ele fala assim, ó, Golias, versículo 10 do capítulo 17: eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Saul, mano, era um rei, era um guerreiro, o cara ficou apavorado. Então é o que eu falo, o oposto de Davi, né? Então, não fique apavorado conforme as circunstâncias, principalmente nessa situação que nós estamos passando. Não fique apavorado. Deus tem o melhor para você, para nós, Ele tem uma estratégia. Mas é lógico, para essa estratégia acontecer, eu pergunto para você, o que você está fazendo? Você está estudando? Você está vendo alguma coisa nova? Tá cheio de live boas que estão passando aí, que inclusive eu estou assistindo também, né? Então, pesquisa. Você tem um plano B? Aí Davi não, Saul se apavorou. Aí um dia, Jessé disse, aí eu estou no capítulo 17, versículo 17. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e entrega uma prova de que você os viu e que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Olha só, na manhã seguinte... Cadê a parada? Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi com Jessé, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha.
Então, o que que ele fez ali, ó? Ele acordou cedo e deixou alguém no seu lugar. Aprenda isso, delegue tarefas, não chame toda a responsabilidade para você, entendeu? Porque você não dá conta de querer abraçar o mundo, não dá. Meu, delegue tarefas, igual o Davi fez lá, ó. Ele acordou cedo, ele delegou tarefas, porque uma das principais e mais difíceis competências de um líder, pois é uma das, é isso é mesmo, delegar tarefa, pois é uma das principais e mais difíceis competências de um líder, né? Então, é aquele negócio, não queira tudo para ti. Chama a responsabilidade, mas delegue tarefas, tá? E outra, o que Davi fez? Ele deixou a parada lá e ele foi para onde? Ele foi para e correu para a frente da batalha. Então, esteja sempre na linha de frente e nunca atrás. Entendeu o esquema, né? Opa, o que está acontecendo nesse setor? Esteja a par de tudo, sempre na linha de frente. Porque quando as pessoas sabem quem que é o responsável, é fulano, quem é o fulano, entendeu? Então, esteja a linha de frente para saber o que está acontecendo, para que nada aconteça nas suas costas. 17:26. Aí o que acontece? Aí Davi, ele estava lá na linha de frente e ele ficou ouvindo um zum, zum, zum. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, olha só, foco e objetivo aqui, ó. O que ganhará o homem que matar esses filisteus e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então, qual que foi a pegada de Davi aí? Ele queria saber o que estava rolando. Ele soube o que estava rolando. Ele falou o seguinte: é o esquema do foco e objetivo. O que vai ganhar quem vencer esse cara? Sabe a diferença de foco e objetivo? Não. É o seguinte: um exemplo que eu uso que as pessoas entendem. O meu objetivo é chegar em São Paulo, certo? E o foco? Cada pedágio, você entendeu? Que eu passar é um foco que eu vou estar. Foquei aqui no próximo pedágio, passei. Opa, meu objetivo está em São Paulo. E o foco são os pedágios que eu vou estar passando. Aí o que acontece? Aí Davi falou: não, eu quero saber o que vai rolar, né? Aí falaram para ele: ó, quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, o rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará a sua filha em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então, qual que era o objetivo de Davi? Falou: não, eu tenho que destruir esse cara, mano. Meu objetivo é esse. Entendeu? Então é aquilo, você tem que ter foco e objetivo. Beleza. Aí no capítulo 17, do 32, versículo 32, vamos lá. Aí Davi viu a pegada, falou: não, que nada, é comigo mesmo, vou falar com o rei. Aí Davi chegou a Saul e disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Tá vendo a diferença de Davi? Ele mostrou coragem, independente da circunstância que ele ia enfrentar. Aí eu pergunto a você: o que você tem feito nesse tipo de circunstâncias que vem tentar te abalar? Aonde está o seu foco, o seu objetivo e a sua coragem? Então vamos lá. Só que é o seguinte, né? Davi foi lá e quando ele chegou lá no rei, o rei falou: meu, Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Então quer dizer, meu, vai chegar situações de nossas vidas que as pessoas vão querer te diminuir, que as pessoas vão falar: não, desista, cara, você não tem condições, você não tem capacidade. Quem é você? Você não tem nenhum curso superior, não tem um mestrado, não tem um doutorado, não tem uma pós. O que você tem? Cara, seja a diferença. Sabe por quê? Porque é o seguinte aqui, ó, no caso,
Davi sabia quem ele era e quem o estava conduzindo nessa parada. Senhor, Deus estava no controle, não Davi. Aí 17, do 34 ao 37. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás. Olha só a determinação, hein? Você tem tido alguma determinação? Eu vou atrás dele, ataco. Quando o leão toma ou o urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço. Olha só, ele já sabia como fazer, né? Eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões, ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Pensa, que pegada, hein? Que autoridade. Autoridade de Davi em relação a isso. Aí eu pergunto a você, você tem tido esse tipo de autoridade? Como tem sido a sua autoridade como líder? Bem, você e Deus, irmão. Então aqui Davi, ele se sobressaiu por quê? Porque ele tinha experiência, ele tinha maturidade. Ele podia não ter idade, mas ele tinha experiência e maturidade. Você já viu hoje quantas pessoas estão liderando o mercado que tem seus 25, 30 anos? Por quê? Maturidade. Às vezes você tem um currículo, mas você não tem maturidade. Você não tem... sabe, a pegada que essa galera tem de hoje em dia, não, você não tem. Você está naquela mesmice. Arroz e feijão, feijão e arroz. Arroz e feijão, feijão e arroz. Tenha maturidade. Além de maturidade, seja para cima, up. Seja para cima. Aceite desafios. Eu vivo falando e as pessoas até tomam um choque quando eu falo. Sabe, quem tem medo de cagar, não come. Ai, nossa, que coisa horrível. Não. Por isso que eu falo, eu vivo no banheiro. Tá? Eu gosto de desafio. Desafie-se a si mesmo. Saia da caixa. Vamos lá no 17:40. Então, né, Saul deixou Davi e falou, então tá bom, mano, já que você quer ir, vai, cara, vai. E ele falou, vai que o Senhor Deus esteja com você. Deus está comigo e está com você, amém? Aí o que Davi fez? Ele pegou o bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Aprenda a usar as ferramentas que você tem. Ah, eu não sei usar as ferramentas, não sabe? Vai estudar uma por uma. O que mais tem é aula. Meu, você não pode reclamar que você não tem o que aprender. Porque, meu amigo, vai lá no Google, você puxa. Puxa vida, olha só. Às vezes você está com um arsenal na sua mão e você não está sabendo usar. Não é vergonha, não, perguntar para alguém te ajudar, te ensinar. Não. A gente aprende muito com essa galerinha aí de hoje. Ó, galera, tudo a 1000 graus. Não é vergonha, não. Compartilhar conhecimento também não é vergonha. É honra. Seja diferencial. Aprenda a usar as suas ferramentas.
Aí vamos lá. Aí Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí Davi disse: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Olha só, mano, Davi era parrudão, era o cara, ó. Em seguida, rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Aí subiu o gás de Davi, hein? Aí Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou. Essa aqui é forte, hein? Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Meu, lindo. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha a autoridade de Davi, hein? Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou sua pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias, ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e matou apenas com uma pedra. Confiança, autoridade e temor e tremor de Deus. Meu amigo, é o que eu falo. Acordou de manhã, cara. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, cara. Ah, mas eu não acredito em Deus. Aí, meu amigo, é você e você. Não vou te acusar, cada um sabe de si, né? Coloca nas mãos de Deus e vai, cara. De noite, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me proporcionaste, Pai. Seja dependente de Deus. Davi, depois se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, tudo, você vai ver o tanto quanto Davi era dependente de Deus. Ele ia guerrear: Senhor, eu posso. Senhor, o que eu faço? Eu devo fazer isso. Intimidade, entendeu? Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha só, hein? Um homem segundo o coração de Deus. É muito, né, não, mano? Uau! Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso em todo tempo. Então, o que acontece? Davi, ele confiou em Deus. Não importa, sabe, não importa a situação que você esteja passando. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele está no controle de tudo. Aí, o que acontece? Davi matou o cara lá e chegou lá. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vai, procure saber quem que é o Davi, né? Saul falou para ele. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: rapaz, quem é você? Sou filho do criado. Do seu criado, olha só, hein? Do seu criado, da cidade de Belém, respondeu Davi. Cara, a humildade que Davi tinha em relação a saber respeitar a hierarquia. Aí Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonathan, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como irmão, né?
Isso foi legal demais. Aí daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Né? Então, meu Davi ali, depois disso da parada que ele fez, essa estratégia toda que ele teve, tudo que ele bolou ali, ele conseguiu ganhar o coração das pessoas, né? Do rei e as pessoas próximas ao rei. Filho do rei também, né? O Jonathan, né? Então, beleza. Só que o que acontece? Olha só o que acontece lá no versículo 18. Não, é versículo 18, 6 do capítulo 18. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul não gostou nada disso, meu. Aí começou a bater os ciúmes. Ele ficou zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Só que o cara já estava sendo. Olha só, o cara era ungido, mas não falou pro rei. Só que é o seguinte: eu vou ficar aqui no seu. Não. Humildade. Tudo tem o quê? A hora, o momento e o tempo certo. Ó. Eclesiastes 3:1. Não esqueça disso. Aí o que acontece? Nem sempre todos vão querer estar ao seu lado. É o caso de Saul em relação a Davi. Então o que acontece? Na sua organização, você está se destacando. Vamos supor que você seja um vendedor, um representante comercial, e você começa a se destacar mais do que seu gerente. Mesmo você se destacando, é benefício para o gerente da sua equipe. Porque se você ganha, ele ganha em cima de você. Só que o cara começa a ficar com ciúmes e começa a querer te queimar. Porque você é a diferença. Entendeu? Esse é o maior problema nas empresas, nas organizações, é isso. Não tem um coletivo, todo mundo em prol de algo. Creio que depois dessa pandemia pode até mudar isso, entendeu? Mas até antes, não. Cada um, não, putz, meu cara tá vendendo, o cara tá se destacando. Aí porque o diretor vai falar daquele vendedor pro gerente. Nossa, você viu fulano se destacou, cara. Aí o cara começa a doer o negócio, né? Então, não se preocupa. Deus está no controle da minha e da sua vida. Não se preocupa. Continua sendo a diferença. Pro bom, pro bem. Continua se destacando. Aí, né, meu? Aí Saul falou, não, cara, eu tenho que arrumar, dar um fim nesse cara. Só que é o seguinte. Vou repetir, ó. Lá no capítulo 18. Versículo 1. Saul e Davi terminaram sua conversa. Jonathan, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi. Então, o que acontece? O pai era inimigo de Davi, mas o filho era parceiraço, era irmão de Davi, Jonathan, né? Então, cara, procura sempre ter aliados com você. Sabe? Pessoas que você confia. Uma coisa eu sempre pergunto para as pessoas: por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? As pessoas falam, porque ele é dócil, porque ele é amigo, porque você pode chegar debaixo de chuva que ele vai sair na chuva para te abraçar, tudo. Não, sabe por quê? Porque ele não conhece o dinheiro. Porque se ele conhecesse o dinheiro, o caldo ia engrossar. Amigo, envolver o dinheiro, toma cuidado, cara. Infelizmente, é o mal. É a raiz de todo mal, é o dinheiro. Mas nós precisamos para viver. Mas tome cuidado quando envolve dinheiro e pessoas. Pessoas. Aí é o seguinte, aí eu vou resumir essa parte. Aí Saul começa a perseguir Davi, persegue daqui, persegue dali, persegue de lá e persegue de cá. Saul já teve oportunidade, Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, mas não
não fez. Aí o que que acontece? Para você ter ideia, no capítulo 23 ainda de 1 Samuel, versículo 14a, Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Então, lembra quando Davi era moleque que ficava lá nos campos, cuidando das ovelhas, nos apriscos? Então, Davi ele conhecia toda a região. Não tinha tempo ruim para Davi, né? Então ele fugiu, e continuou fugindo, e sempre. E nisso, como um bom líder, ele tinha seguidores. Pessoas confundem líder com chefe. Tem uma grande diferença sobre isso. Pesquisa, não vou falar para não estender muito, mas pesquisa. Líder é uma coisa, chefe é outra. Você é chefe ou é líder? Né? Então, vamos lá acelerar. Aí, nesse caso aqui, ó, quando Davi foi para essa região deserta, acontece na liderança. Às vezes, a gente precisa recuar. Recuar não significa que você está fugindo. Às vezes, você precisa recuar para quê? Para armar estratégias, para definir pessoas, para capacitar pessoas contra o seu concorrente. Você precisa ter estratégias de campo. O que eu vou fazer? Olha, o fulano está fazendo essa parada, o que eu posso fazer para ganhar esses clientes? Né? Porque hoje em dia não tem aquele negócio que o cliente é fiel, mas não. Acabou isso. Ah, meu amigo, se você não continuar na ativa, ele esquece de você, né? Então é isso. Então, às vezes, um líder, ele precisa recuar. Será que não está na hora de você dar uma recuada, pensar, ver as estratégias, ver o seu corpo de colaboradores, quem que você pode estar colocando mais próximo de você, atribuindo novas tarefas, agregando novos valores e o mais importante, sempre relacionamento interpessoal. Isso é muito importante. Vamos lá. Segunda Samuel 1:19. Vamos lá para 2 Samuel 1:19. Quando já está em 2 Samuel, já aconteceu perseguição de Davi, contra Davi, já aconteceu a morte do rei Saul e a morte de Jonatas, né? Então, 2 Samuel 1:19, os nossos líderes, olha só, Davi falando, Davi chora por Saul e Jonathan. Aí ele fala assim, ó, os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Poxa, olha só a humildade, né, de Davi em relação a Saul. O respeito, né? Respeito dentro da organização também é muito importante haver o respeito. Segunda Samuel 2, do 4 ao 6. Davi é feito rei de Judá. Então, Davi foi para Hebrom, aliás, 2:2. Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando na cidade vizinha de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi a rei. Olha só, Davi foi ungido a rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade,
tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem. Cara, o cara já era rei, olha só a modéstia de Davi, meu. Que o Senhor abençoe vocês por terem feito caridade de sepultar o nosso rei. Dê honra a quem tem honra, nunca esqueça disso. Valorize os seus colaboradores. Não os veja como números. Aí, sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Então, quiser, meu, Davi, se quisesse, ele, meu, nem quero saber desse povo, quero que eles se lasquem lá. Não, mas que nada, o cara falou, meu, vocês ajudaram o Davi, Saul, vocês cuidaram dele, enterraram ele, tudo que nada. Meu, pode contar comigo. E ele não precisava fazer isso, cara. Mas é o que eu falo, cara. Humildade, reconhecimento. Seja a diferença na organização. Dê valor. Reconheça os que estão com você. Ajude aqueles que necessitam, que têm um desempenho mais fraco. Ninguém é perfeito. Ajude. Você vai ver como a organização ela vai melhorar. Estou finalizando já. Então aqui, ó, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi, ele foi rei de Judá. O capítulo 5, de Judá não, foi feito rei de Judá. No capítulo 5, Davi, ele é rei de Israel e Judá. Olha a honra pro cara. E finalizando, capítulo 7 de 2 Samuel, 18 a 24. Davi tinha tudo. E olha o que ele fala. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado. Humilhar-se. E a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes do futuro. No caso aqui ele está falando de Salomão, que Deus falou que não ia desamparar Salomão, que Salomão ia ser o cara mais sábio. Fora o poder de Salomão, né, em termos de financeiros, né, Salomão prosperou muito, mas muito mesmo, né? E com as bênçãos do passado ainda fossem pouco, agora está me fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixasse um homem ver isso. Ó Senhor meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois eu sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus, não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Então, cara, aí o pessoal fala assim, mas por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Ser um homem segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos de Deus. Aí eu pergunto, como é que está o seu comprometimento com Deus? Como é que está o seu comprometimento com as pessoas? Hã? Então, vou ler para finalizar. Assim como Davi, aprenda a desfrutar de cada experiência que Deus lhe permite passar.
Dê o seu melhor em tudo. Domine, supere as adversidades e seja diferente. Não se contente em ser mais um. Use os recursos que estão ao seu redor para trafegar por qualquer caminho que estiver na sua frente. Conheça, torne-se alguém habilidoso e dinâmico. As contemplações de Deus por trás de toda a história também nos ensina bastante. Assim como esteve com Davi, Deus está comigo e com você. Ele é a fonte das nossas boas e agradáveis realizações. Está agindo o tempo todo ao nosso favor e conforme lhe apraz. Descanse em Deus e não pense que está no lugar errado. Então, irmãos, espero que eu tenha sido um instrumento na tua vida, pois antes de eu ministrar para alguém, eu ministro para mim mesmo. Isso é muito importante porque Deus, ele abre os nossos olhos, ele cuida de nós em todo o tempo. E se você quiser conversar, eu estou à disposição. Manda uma mensagem pelo YouTube aí, que com certeza a gente vai se falando. E eu peço a você, saiba aguardar as coisas no tempo de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.